Então, agora sim, oficialmente, vamos abrir esse primeiro dia de Smart Law Summit 2020 e para isso vamos trazer aqui o Marcos vai trazer as atualidades no direito ambiental. Então ele vai falar para vocês sobre licenciamento ambiental, sobre APP, sobre cursos d'água e muito mais. Então para isso eu já coloco na tela e recebo ao palco o Marcos Sais, sócio da Sais Advogados, grande referência no assunto de direito ambiental. Marcos, seja bem-vindo ao Summit, muito obrigado pela presença, sei que o tempo é corrido aí, então agradeço demais ter tirado 50 minutinhos para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a nossa audiência. Bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria. Quando a gente olha o nome dos palestrantes, já vê que está entre vários amigos e certamente para os participantes também. E sim, todos sentimos falta, né, de ser presencial. Ano passado foi muito bacana. É sempre bom encontrar todo mundo, mas a gente se habituou ao longo desse ano a ter os encontros assim e espero que a gente, no próximo, possa ter avançado muita coisa que eu vou falar aqui e possa novamente ser presencial, meu caro. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Que daí a gente consegue ter a apresentação e facilita um pouquinho. Já está na tela, Marcos. Eu vou deixar o palco virtual aqui com você e eu retorno ao final da sua apresentação com as dúvidas da audiência. Pode ser? Maravilha. Então eu vou falar mais ou menos até umas 9h40 sobre isso aqui e depois a gente consegue ou fazer complementações ou responder eventuais dúvidas, ok? Perfeito. Só colocar em modo apresentação aí, para ficar em tela cheia. Coloquei, não? Se possível. Acho que não refletiu aqui ainda. Ainda está como se estivesse aberto no... Consigo ver os outros slides ali no PowerPoint. Mas acho que está carregando aqui. Vamos lá. Acho que eu botei na tela 2 e está aparecendo na 1 aqui. Esse é o problema de advogado, né? Tranquilo. Tá aparecendo já. Tá aparecendo. Só não tá em tela cheia, mas tá tranquilo. Dá para ver. É importante. Eu não fico fazendo leitura de slide, eu só uso eles como referência. Perfeito. Então vamos lá. A única coisa ruim é que a pessoa já vê o próximo, mas vamos lá. Tranquilo, vamos lá. Meus caros, quando veio o convite, acho que uma coisa importante a gente falar é sobre essas atualidades na área ambiental. 2020 tem sido um ano extremamente movimentado nas questões ambientais, e essas movimentações sempre acabam trazendo uma série de inseguranças, uma série de dúvidas para quem vai investir, e notadamente para o mercado imobiliário, foi um ano com muitas questões e que a gente precisa se deter um pouquinho sobre elas, entendê-las, para também poder saber enfrentar da melhor forma. Eu vou falar um pouquinho sobre o licenciamento ambiental, já foi tema da palestra do ano passado, ao longo de 2020, o projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental diversas vezes esteve a ponto de ser votado no Congresso Nacional, acabou não sendo votado. É sempre um assunto que traz muita polêmica, e a partir, especialmente, de revogação de algumas resoluções do CONAMA e outras questões que aconteceram no Executivo, a gente acabou tendo uma travada nesse andamento, acabou não tendo aprovação da lei, mas teve uma coisa muito importante que o mercado imobiliário acabou oportunizando, que foram debates regionais, e muitos estados, entendendo a necessidade de uma modernização, de uma uniformização de exigências para o licenciamento ambiental, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, a utilização dos recursos naturais da forma correta, e trazer segurança para quem investe, e aqui eu estou falando de toda a cadeia, não só também da área imobiliária, os grandes projetos de infraestrutura que o país tem passando, que com isso atraem muita coisa do mercado imobiliário, os estados têm feito regulamentações específicas, que tem sido uma maneira, pelo menos até que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental venha, de se passar com menos sobressaltos por essa questão. O segundo assunto que quero conversar com vocês é extremamente atual e altamente impactante para o mercado imobiliário, notadamente aquele que acontece na região costeira do nosso país, que é a questão da APP, da restinga de 300 metros a partir da linha de pré-mar. Vamos entender o que aconteceu, como é que o CONAMA revogou essa resolução, como é que o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu faço até propositalmente, como é que ele conseguiu entender que a revogação dessa resolução era um descumprimento de preceito fundamental, e foram através de admissões de descumprimento de preceito fundamental que o Supremo revogou a revogação, e no final da palestra, conversar com vocês, porque hoje, às 14 horas,
está pautado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a definição de uma vez por todas de qual a norma que se aplica para afastamento de cursos d'água em áreas urbanas. Se é a previsão trazida na Lei 6766, de 79, com a atualização feita, inclusive, ainda ano passado, de 15 metros de cursos d'água, ou se é a previsão trazida pelo Código Florestal, essa que varia de 30 a 500 metros, ou seja, extremamente relevante, e não só de se ter uma definição e que ela seja correta, mas que tenha segurança jurídica, porque você não pode ter uma obra licenciada, por exemplo, com 15 metros de afastamento, e no meio da execução da obra vir uma ação judicial, uma ação civil pública, uma ordem judicial determinando que você respeite o afastamento do Código Florestal. Então, são esses 3 pontos que eu quero conversar um pouquinho com os senhores, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu gosto muito, hoje em dia a gente vive de memes, né, na internet. Eu recebi isso uma semana passada numa rede social e achei genial. A menininha falando como o universo é grande e o pai dizendo se ela já viu a quantidade de leis no direito ambiental. E, notadamente, no licenciamento ambiental. Com essa dificuldade que se tem de, nesse emaranhado de normas, você conseguir entender o que deve ser aplicado em cada processo de licenciamento ambiental, se ele tem que ser um licenciamento simplificado, se ele tem que ter a rima, como é que funciona, como é que tem a interação entre as questões ambientais e as urbanísticas, por exemplo, trazendo estudo de impacto de vizinhança e todas essas questões. E aí é importante a gente entender o que é o licenciamento ambiental, né? Essa definição da Lei Complementar 140, é aquele procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que se utilizam de recursos naturais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Aqui é importante, já de início, deixar muito claro que quando se fala em dispensa de licenciamento ambiental, é um erro crasso e é uma ilegalidade. Por quê? Porque a lei determinou, já vem da Constituição, no artigo 225, mas lá é só algo de significativo impacto e a rima, mas para todos os licenciamentos ambientais, toda atividade que pode, de qualquer forma, causar alguma degradação ambiental, ter algum impacto, ela obrigatoriamente necessita ser licenciada. Por isso que o que deve ser tratado é uma simplificação desse licenciamento, para que você avalie os impactos corretamente, tenha licença e possa construir. Jamais dispensar o licenciamento. Então, essa é uma primeira questão muito importante que fique claro, que você não deve buscar isso se a sua obra ou sua atividade se enquadrar como aquelas possivelmente causadoras de degradação ambiental. Esse é um slide que também eu uso muito nas palestras, que eu digo que é como eu, após 20 anos trabalhando com isso, enxergo o licenciamento ambiental. É um verdadeiro furacão de normas, de órgãos intervenientes e difícil de você entender. Por isso, quando falo para o mercado imobiliário, e tenho falado bastante, eu sempre chamo a atenção que quem gosta de empreender, quem tem isso como a sua prática profissional diária, gosta muito de pesquisa de mercado, gosta muito de saber as tendências, gosta muito de projeto arquitetônico, gosta muito de muita coisa, mas normalmente não gosta do licenciamento ambiental. E aquilo que a gente não gosta, a gente acaba fazendo de uma maneira, muitas vezes, como não deveria. Por que eu falo isso? Por 2 motivos. O primeiro, um correto licenciamento demonstra a melhor forma de você fazer a sua obra, seu empreendimento, a sua atividade. Não é apenas um processo burocrático. É um processo de demonstrar a melhor forma de você empreender. E mais, é o momento que você vai conseguir entender corretamente todos os seus projetos. Se você fizer isso adequadamente, se você fizer isso corretamente e fizer entendendo esse furacão de normas e conseguindo fazer da forma correta, não só vai agregar valor ao seu projeto, como vai facilitar a concessão de financiamento. Não adianta hoje em dia ter a licença, tem que ter um processo que você consiga demonstrar muito claramente aos órgãos financiadores que você cumpriu todas as exigências que às vezes esses órgãos fazem são mais restritivas, inclusive, do que a nossa própria legislação, especialmente em grandes projetos, quando o financiamento vem de instituições de fora do nosso país. Então, é muito importante você começar correto o seu projeto, você entender a alternativa locacional escolhida e fazer da forma certa, para que esse furacão de normas depois não lhe traga muito mais prejuízo do que benefícios. É importante também a gente entender esse slide, por que eu defendo, e muita gente defende tanto, a vinda da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Hoje a gente tem no Brasil mais de 50 mil normas tratando das questões ambientais. É praticamente impossível para quem lida com isso e para as grandes empresas que licenciam em vários estados e cidades, chegar em cada lugar e ter que entender
não só as peculiaridades locais, mas também a legislação local, a praxe do órgão ambiental. A gente sabe que, infelizmente, as instruções normativas, as resoluções acabam tendo muita força na área ambiental, e se você não entender isso corretamente, você se perde nesse emaranhado de mais de 50 mil normas e acaba virando estatística, como essas que falam que projetos que só é para projetos de infra acabam demorando no Brasil quase 5 anos para serem licenciados e traz prejuízos para o país em falta de recolhimento de impostos e de geração de emprego e renda de mais de 6 bi por ano. Então, essa burocracia acaba atrapalhando e muito, e a gente sabe que no mercado imobiliário também o timing de lançamento de projetos é muito importante, então você precisa entender isso. Porque essas dificuldades acabam trazendo divergência na competência, muitas vezes você discute se licencia no município, se licencia no estado, como é que vai ser feito esse licenciamento ambiental. Um outro ponto, o órgão ambiental de Santa Catarina apresentou um estudo muito interessante sobre as dificuldades que eles enfrentam no licenciamento. A primeira questão que o órgão catarinense, o IMA, Instituto do Meio Ambiente, levantou, é que eles gastam por dia mais de 45 horas respondendo expedientes do Ministério Público. E aqui vem a primeira sugestão muito forte que eu dou para quem empreende na área. Você deve caminhar próximo do Ministério Público. Você tem que conhecer quais são as questões que ele pode levantar e antecipar tudo isso, a fim de blindar o seu processo de licenciamento ambiental. Fazendo isso, não só você garante o bom andamento do seu processo, como diminui a quantidade de expedientes, de ofícios, de requisições, de pedidos de informação que o Ministério Público acaba mandando para o órgão. E como eu disse, no estado de Santa Catarina, que não é um dos maiores estados da federação, o órgão ambiental gasta na sua diretoria de licenciamento 46 horas de trabalho técnico somente para responder expedientes do Ministério Público. E o segundo ponto levantado são os estudos ambientais deficitários. É importante que você tenha boas consultorias técnicas e um ótimo direcionamento jurídico para saber o que o seu estudo deve contemplar e de que forma ele deve contemplar. Porque senão você acaba tendo um estudo deficitário, vem pedido de complementações dos órgãos ambientais e muito daquela demora que a gente vislumbrou ali no slide anterior acaba ocorrendo também por culpa do empreendedor, que faz da forma não mais correta. Nós temos a questão da estrutura precária, sim, dos órgãos ambientais. Vou dar uma sugestão que pode melhorar isso ao final aqui da fala do licenciamento. Esse volume excessivo de regras e normas ambientais e, como eu disse, a falta da Lei Geral de Licenciamento Ambiental que acaba trazendo essa insegurança jurídica. O projeto de lei 3729 de 2004, é isso mesmo, já tramita há 16 anos, quando foi feita a exposição de motivos há 16 anos, esse trecho eu gosto muito de chamar a atenção. O que disse o então proponente do projeto de lei? Nesse diapasão, constatamos que tão grave quanto a falta de estrutura operacional pública para o setor de licenciamento ambiental, que disse no slide anterior, essa falta de estrutura dos órgãos, é a notória insegurança jurídica que vive o referente setor. Diante do exposto, deste quadro, faz-se extremamente importante a aprovação de uma lei específica sobre o tema. O presente projeto de lei traz uma proposta ampla nesse sentido que procura dar uma base consistente para o Instituto Jurídico do Licenciamento Ambiental. É por isso que a gente precisa demonstrar aos parlamentares que a vinda da lei não vai flexibilizar, não vai permitir que tenha qualquer licenciamento errado, vai sim trazer uma maior segurança jurídica. Não quero discutir aqui com vocês e muito menos trazer artigos de projeto de lei que podem alterar, mas eu trago duas questões da lei que por si só já demonstram essa importância. E que isso aqui é consenso entre todos aqueles que discutem o projeto de lei. Pode mudar o número do artigo, mas não vai mudar o conteúdo. O primeiro é a revogação do parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Por que eu digo que isso é tão importante? Porque hoje há uma criminalização das questões ambientais e muitas vezes os técnicos dos órgãos ambientais ficam muito temerosos de, naquele ambiente de mais de 50 mil normas, conceder as licenças ambientais porque eles ficam à mercê de uma criminalização por parte do Ministério Público. Se o Ministério Público discordar da forma, especialmente das normas que foram utilizadas, e no ambiente de mais de 50 mil normas, algumas são contraditórias entre si, o servidor público pode virar réu numa ação penal. Ok, se ele fez alguma coisa deliberadamente errada, que é o que diz o artigo 67, conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização dependa de ato autorizativo do poder público, isso é crime. Se ele fizer isso dolosamente e o Ministério Público conseguir demonstrar e provar isso, ótimo, estamos na esfera criminal, esse servidor deve ser responsabilizado também no âmbito criminal. Contudo, este crime, quando foi trazido pela Lei 9.605, ele trouxe no parágrafo único a modalidade culposa. Ora, se eu não tenho dolo,
eu posso ter tido uma divergência técnica, e isso jamais pode deixar o funcionário público exposto a uma criminalização. Por isso, a revogação deste parágrafo, deste crime que trata especificamente de licenciamento ambiental, é extremamente importante para dar maior segurança aos técnicos e, consequentemente, permitir que eles façam o seu trabalho de análise técnica com segurança, com qualidade técnica, e também tenham mais liberdade para poder fazer, então, a concessão das licenças ou as exigências necessárias. Mas quando eu disse que daquele tempo que é utilizado hoje nos órgãos ambientais para tratar de licenciamento e a falta de estrutura que tem, me parece, e cada vez mais me convenço disso, que a vinda dessa licença por adesão e compromisso é uma revolução no licenciamento ambiental brasileiro. Como que funciona hoje o licenciamento? Você vai ao órgão ambiental, tem um termo de referência, você faz um estudo ambiental, protocola, eles pedem complementações, você complementa, volta, muitas vezes tem debates técnicos, vistoria, um monte de coisa, e aí sai a licença ambiental. Então, mesmo licenciamentos simples, muitas vezes de incorporações, você acaba tendo uma demora por esse sistema cartorário que a gente tem há muitos anos no Brasil. O que é a licença por adesão e compromisso, que está definida aqui no artigo 3º, inciso 14 do projeto de lei? É quando o órgão ambiental conhece muito uma atividade, e por isso a questão imobiliária se aplica facilmente, já sabe o que ele vai exigir, já tem uma grande amostragem para saber quais são as condicionantes ambientais para uma obra, para uma atividade desse tipo. Então, cria-se essa sistemática toda, já com as exigências pré-estabelecidas. O empreendedor adere a essa sistemática, firma um termo de compromisso e se compromete a executar aquela obra ou aquela atividade exatamente nos moldes exigidos pelo órgão ambiental. E o órgão ambiental vai, então, fazer apenas a fiscalização por amostragem dessas atividades. Quem assina esse termo de compromisso? O empreendedor e algum responsável de área técnica, e eu falando de área técnica ambiental, emite uma RT e a licença ambiental está concedida. O exemplo mais bem acabado disso também é de Santa Catarina, que já tem a LAC há alguns anos, e é o estado que mais é exportador de aves, de avicultura do Brasil, exporta muito, né, todos, especialmente frangos e tudo, tem um nível de compliance tão grande para exportar, por exemplo, para o mercado árabe, que os frangos têm que ser sacrificados, virados para a Meca, senão o mercado não compra. Ora, no nível de compliance desse, é claro que as questões ambientais também há muito são observadas, caso contrário, você não conseguiria exportar para esses países. Ora, o Estado de Santa Catarina emite mais de 4.000 licenças para esse tipo de atividade por ano. Ele já sabia de cor e salteado o que se precisa ter do ponto de vista ambiental para essa atividade, fez esses pré-requisitos e os empreendedores, então, aderiram a essa sistemática, a esse termo, né, de compromisso e tiveram seu licenciamento. Isto diminuiu o tempo dos técnicos da Diretoria de Licenciamento Ambiental do órgão ambiental catarinense. Em 25% do seu tempo era para esse tipo de licença. Liberou esse espaço para poder avaliar outros projetos que tenham uma maior complexidade e, com isso, dar um dinamismo maior para todo o setor econômico. Por isso, medidas como essa são extremamente importantes a serem implantadas em todos os estados do nosso país. A gente fez com o Sinduscom de Alagoas um evento pela CEBIC no meio do ano, falou sobre isso e o estado de Alagoas, então, regulamentou a vinda do licenciamento por adesão e compromisso, trazendo também muito ganho, sem flexibilizar, sem diminuir exigências, sem dispensar de licenciamento ambiental, mas trazendo esta simplificação da sistemática de atividades já muito conhecidas. Os estados que primeiro estabeleceram essa sistemática, Ceará e Santa Catarina, por óbvio, o Ministério Público acabou questionando imediatamente, dizendo que isso seria uma flexibilização do licenciamento ambiental, mas tanto em Santa Catarina, que a ADI foi para o TJ, quanto do Ceará, que a ação de inconstitucionalidade foi para o Supremo, ambas as cortes disseram que sim, esta forma é absolutamente legal e constitucional. Então fica aqui uma sugestão para que mais estados possam aderir a essa sistemática de licenciamento por adesão e por compromisso. Meus caros, partindo para o segundo tema da explanação sobre essas atualidades em direito ambiental, é um tema que ainda está difícil de digerir o que aconteceu, que é a respeito dessa resolução CONAMA 303 de 2002. Explicar para os senhores. Em 1965, o Código Florestal, antigo, a Lei 4771, trouxe a definição e criou as áreas de preservação permanente. Desde aquela época, as restingas, a vegetação de restinga, que fixa dunas ou estabiliza mangues, já era considerada uma área de preservação permanente
e o único tipo de atividade possível de ser feita através de supressão de vegetação dessas áreas são aquelas atividades de utilidade pública e interesse social. Ou seja, o mercado imobiliário, por exemplo, que não é dotado dessa utilidade pública e interesse social para fins de supressão de vegetação de APP, não podia construir nessas áreas. Não bastasse essa questão, a Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006, também trouxe uma proteção especial e um regime especial para a vegetação de restinga, dizendo novamente que existiam 3 regimes possíveis de você suprimir a restinga pela proteção da Lei da Mata Atlântica. Utilidade pública e interesse social, no artigo 14 da Lei 11.428, para parcelamento e edificações, aqui entra o nosso mercado imobiliário, lá nos artigos 30 e 31, você pode suprimir um percentual da vegetação que tem na área, ou 70% ou 50%, dependendo do estágio sucessional, e no artigo 32 da Lei da Mata Atlântica, o regime exclusivo para mineração. Ou seja, nós já tínhamos 2 normas que protegiam e davam, né, uma restrição muito grande para a possibilidade de supressão de vegetação de restinga. Pois bem, no meio disso, no ano de 2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foi regulamentar as APPs do Código de 65 e não apenas regulamentou, mas inovou. Criou uma nova APP, que é essa que está na tela dos senhores, artigo 3º, inciso 9, a linha A da Resolução CONAMA 303, dizendo que uma faixa de 300 metros medidos a partir da linha de pré-mar máxima seria a APP de restinga. Bom, eu particularmente já entendia isso, tenho parecer sobre esse assunto, e acompanhado por gente muito boa, eu entendia que essa resolução já era ilegal desde que nasceu, ou como alguns costumaram chamar, ela era natimorta. Esta resolução estava em descompasso com o Código Florestal, porque uma norma infralegal não pode criar uma APP, não pode criar uma restrição no direito constitucional de propriedade, para ficar só num argumento. Pois bem, veio o Código Florestal de 2012 e revisitou amplamente a questão das APPs. Replicou algumas questões que estavam trazidas no Código de 65, trouxe para si algumas outras questões dessa resolução 303, mas não trouxe a APP da restinga dos 300 metros. É o que se chama no direito de silêncio eloquente. Eu adoro essa expressão. E todo mundo entende. Numa discussão, muitas vezes você entende quando a pessoa que você está discutindo fica absolutamente quieta, é um silêncio eloquente, que muitas vezes fala muito mais do que as palavras. Neste caso, o silêncio eloquente do legislador, lá em 2012, quando fez o Código Florestal novo, a Lei 12.651, deixou muito claro que ele não quis que essa área fosse uma APP. Ora, quem entendia que a CONAMA 303 não afrontava o Código de 65, agora mesmo não tinha como admitir que ele teria sido recepcionado pelo Código Florestal novo. Então, neste momento, o CONAMA começou a se debruçar sobre as suas resoluções, que por algum ou outro motivo contrariavam o Código Florestal de 2012. A 303 estava nesse bolo. Várias resoluções foram revogadas nos últimos anos. O primeiro parecer que diz que a resolução CONAMA 303 não havia sido recepcionada pelo Código de 2012 remonta ao ano de 2014. Diversos pareceres foram feitos, um total de 5, todos concluindo pela revogação, até que passaram por 4 diferentes ministros do meio ambiente, 4 gestões diferentes na pasta do meio ambiente, até que no mês de agosto desse ano houve a revogação dessa resolução, uma coisa absolutamente normal. O órgão que cria uma resolução é o órgão que pode revogar o direito administrativo básico, talvez quase introdução no estudo do direito. Pois bem, como hoje no Brasil as questões ambientais acabam trazendo uma repercussão muito grande, e a discussão, lamentavelmente, ocorre muitas vezes com paixão ou com ideologia, o que é extremamente perigoso. Eu costumo dizer que a corrupção ideológica é um mal até maior que a corrupção pecuniária, porque a corrupção ideológica não tem limites. Muita gente levou para a imprensa de forma absolutamente distorcida que as restingas e os mangues do Brasil seriam absolutamente destruídos sem a resolução CONAMA. Uma tremenda besteira. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, dando a palestra para os senhores, e no Rio de Janeiro essa resolução nunca foi aplicada, porque a Procuradoria-Geral do Estado sempre entendeu que ela era ilegal e inconstitucional, e a gente tem várias das mais belas restingas do Brasil no estado do Rio de Janeiro, porque aquelas restingas fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangues são defendidas, são preservadas pelo Código Florestal, como eu já disse, tanto de 65 quanto de 2012, e as demais possuem uma restrição muito grande para sua supressão para, por exemplo, empreendimentos imobiliários. Pois bem,
O que acabou acontecendo? Vários partidos políticos propuseram no Senado, no Supremo Tribunal Federal, 3 arguições de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação prevista, né, no nosso ordenamento jurídico, mas muito pouco utilizada, vocês podem ver pelos números. Né, a DPF 747, 748, 749. E mais, a DPFs para defender uma resolução. Quem acompanha um pouco o controle de constitucionalidade do nosso Supremo sabe que tanto a DI quanto a DPF, até bem pouco tempo atrás, não eram sequer conhecidas quando feitas em face, por exemplo, de uma resolução como essa resolução do CONAM. Enfim, dessa vez não só foram conhecidas essas ADPFs, como a ministra, a relatora Rosa Weber, concedeu a liminar pleiteada e suspendeu a revogação. E de forma muito rápida, inclusive, fugindo da normalidade do Supremo, já pautou, e há 2 semanas atrás, foi julgado naquele plenário virtual, que é um julgamento absolutamente novo para todo mundo que atua. O relator coloca o seu voto nesse chamado plenário virtual e em 1 semana os demais vão ou acompanhando ou divergindo. E para surpresa de muita gente, inclusive, eles confirmaram, no julgamento da cautelar, eles confirmaram a decisão da ministra Rosa Weber por 11-0. A gente sabe que é cada vez mais raro, né, julgamentos unânimes do Supremo. Tivemos essa semana uma questão muito importante, que foi decidida lá por 6-5, a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. 6-5 é sempre um julgamento perigoso, e esse foi 11-0. Então, a resolução CONAM 303 volta a valer. Aqui a emenda do julgado, está à disposição todo mundo, não vou fazer a leitura. E vem a pergunta, e agora? O que esperar e o que fazer após a revogação cautelar dessa resolução 500? A resolução 500 foi que revogou, né? A 303. Bom, primeira coisa a se entender muito claro, meus caros amigos que estão aqui nos acompanhando. A restinga protegida pela resolução CONAMA 303 é a chamada restinga geológica. Eu trago aqui o que diz o artigo 3º da CONAMA 303. Constitui a área de preservação permanente, a área situada nas restingas. Ele não fala da vegetação de restinga, ele fala do solo de restinga. Aqui a geologia e a biologia acabaram utilizando a mesma expressão, restinga, para 2 coisas completamente diferentes. Solo, que é um cordão arenoso, tem toda a definição do que seria restinga geológica na própria resolução 303, e o que o Código defende, está ali no artigo 4º, considera-se APP, em zonas rurais ou urbanas, para efeitos desta lei, as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de monte. Portanto, o primeiro erro que a gente tem visto muito é você entender que uma vegetação de restinga estaria protegida necessariamente pela CONAMA 303. Não. O que está protegido é a restinga geológica. Segundo ponto importante para esclarecimento. Se eu tenho um terreno, então, Marcos, nessa área de 300 metros, necessariamente ele vai ser uma APP? Não. Não, porque o Código Florestal, no seu artigo 3º, define o que são APPs. O artigo 4º apenas dá a questão geográfica disso. E nesse artigo 3º se diz que uma área só é APP quando ela tem função ambiental de APP. Então, hoje, respondendo essa pergunta, o que fazer em relação a isso? Se eu tenho um imóvel e pretendo empreender nesse imóvel, você tem que entender se tecnicamente esta sua área, geograficamente localizada nos 300 metros, ainda possui a função ambiental que a resolução CONAMA 303 visa proteger. Se não tiver a função ambiental, você pode fazer uso e empreender nessa área tranquilamente. Se ela tiver a função ambiental, pelo menos até o final do julgamento do Supremo, quando eles julgarem o mérito, sim, ela vai ser considerada uma APP. Bom, Marcos, um parecer técnico de um geólogo, um geógrafo, até mesmo de um biólogo, um engenheiro florestal, me serve? Eu entendo que sim, mas também entendo que isso traz insegurança jurídica, porque, pode ser que o órgão ambiental não aceite essa sua argumentação, por receio de estar descumprida a decisão do Supremo, e 2, pode ser que, mesmo que o órgão ambiental aceite, posteriormente o Ministério Público discorde, e quando você está com a licença na mão, vem uma judicialização, uma ação civil pública para anulação dessa licença, e até mesmo uma ação criminal por aquele artigo 67 que eu li antes, contra os técnicos e contra você e sua equipe técnica, no artigo 69A, que seria estudo falso ou enganoso, ou por omissão, que você teria omitido, eventualmente, alguma questão. Qual a sugestão, então, para essa questão, para ter um pouquinho mais de segurança jurídica? Eu tenho aconselhado os clientes que, nesse caso, procure o técnico, faça um parecer. E se tecnicamente você conseguir demonstrar que a sua área não tem mais função ambiental, função ecológica,
ecológica que a norma visava proteger, você faça uma produção antecipada de provas, no artigo 381, inciso 1º do CPC. O CPC de 2015 trouxe uma facilidade muito grande para a produção antecipada de provas, e que você tenha, então, uma decisão judicial. Marcos, mas se eu procurar o judiciário e na produção antecipada de provas for provado o contrário, for provado que tem função ambiental, ora, no mínimo, você vai ter segurança jurídica e vai ter que esperar o final do julgamento do Supremo e você continua com o seu imóvel guardado. Mas se você conseguir uma decisão judicial homologando essa produção de prova no sentido de que não é uma APP por ter perdido sua função ambiental, certamente você vai ter a segurança não só de conseguir o licenciamento no órgão ambiental, como também de estar blindado de eventuais judicialização posterior desse assunto. Então, é a sugestão que eu dou para solucionar esse momento e para trazer uma segurança jurídica maior sobre este tema. E correndo aqui, para conseguir ficar no tempo conforme eu prometi, o último tema dessas atualidades, que é o tema 1010 do Superior Tribunal de Justiça, que é justamente aqui está a questão submetida a julgamento. Só relembrando essa sistemática do STJ, né? Quando alguma questão começa a ser recorrente no Poder Judiciário e começam a ter decisões contraditórias de tribunais, o STJ, que tem uma das suas funções principais, a uniformização da jurisprudência nacional, ele, então, afeta este tema. Com isso, ele suspende a tramitação de todas as ações judiciais que discutem isso e diz, olha, eu vou me ater a este tema, vou reunir as duas turmas competentes para isso, aqui no caso as turmas de direito público, que formam uma sessão, e os 10 ministros vão decidir esta controvérsia. Qual é a controvérsia neste caso? A controvérsia nesse caso é se você utiliza, como eu já disse de início, o que está previsto no artigo 4º do Código Florestal, ou o que está previsto no artigo 4º, inciso 2º, da Lei 6766. Eu tenho atuado nesse caso aqui como amicus curiae, né, o amigo da corte, por algumas instituições que atuam também no mercado imobiliário, o Secov de São Paulo, a AEL, a Associação das Empresas de Loteamento, e a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Atuamos nas ADPFs da Corlema 303 e temos atuado aqui, e esta situação está pautada para hoje à tarde, para ser julgada no Superior Tribunal de Justiça. Já estava pautado para o dia 11 do mês passado, mas acho que os senhores vão lembrar, houve uma invasão hacker na semana anterior à pauta do nosso julgamento. O site do STJ ficou fora do ar alguns dias, essa sessão foi adiada, depois foi pautado para o dia 28, dia 29, perdão, de novembro. O nosso processo acabou sendo o 80º na ordem de preferência, porque tinha muitos processos de sessões anteriores, não acabou sendo julgado e está pautado hoje. É o 32º pedido de preferência com sustentação oral na pauta. Talvez hoje, então, no final do dia, a gente tenha a definição. Por que essa definição é muito importante? Porque alguns municípios, mesmo no seu licenciamento urbanístico, entendendo que se está em área urbana consolidada, aplicam os 15 metros da lei do parcelamento do solo. E alguns outros municípios e órgãos também estaduais aplicam o Código Florestal. Então, nós estamos aqui diante de um claro conflito de normas. Nós temos duas normas, ambas leis federais, então de mesma hierarquia, tratando sobre temas específicos, o mesmo tema específico, afastamento de cursos da água, apesar da lei do parcelamento do solo falar de águas correntes e fluentes, mas acaba tendo o mesmo efeito prático. E a gente acaba tendo que escolher algum dos critérios, que é o critério da hierarquia, que as duas são iguais, que é o critério da especificidade, vou falar um pouquinho sobre isso, ou da modernidade, qual norma é mais nova. E é importante a gente entender que este inciso, que hoje está no artigo 4º da Lei de Parcelamento do Solo, a redação dele foi dada, como eu disse aos senhores, no ano passado. Porque antes ele dizia que eram os 15 metros, salvo exigência maior em legislação específica, que é o inciso que está na tela dos senhores. Essa é a controvérsia do STJ. Mas houve uma alteração na Lei do Parcelamento do Solo e saiu esse salvo maiores exigências da legislação específica, continuando a falar de 15 metros. Eu entendo que essa alteração legislativa resolveu o assunto, por dois motivos. Primeiro, a Lei do Parcelamento do Solo, ela é mais específica para áreas urbanas, e se você não entender que no critério de hierarquia e de especificidade, ambas as normas estão iguais, com a alteração feita em 2019, ela acaba sendo mais moderna do que o Código Florestal de 2012.
É esse o entendimento que a gente levou ao STJ, como amigos da corte, no sentido de auxiliar no julgamento, para deixar muito claro que há necessidade, de uniformização e, dois, da correta aplicação, então, pela aplicação da lei do parcelamento do solo nas áreas urbanas e do afastamento de custo da água do Código Florestal para as áreas rurais. Vamos ver se esse é o entendimento, mas se não for, nós também pedimos que quando você faz a modulação do julgamento, o STJ entenda que existem inúmeras construções no nosso país que estão a menos de 500 ou 150 ou 50 ou 30 metros, que são as metragens do Código Florestal. Eu cito, inclusive, alguns tribunais de justiça, tribunais regionais federais, que estão nessa área, que não necessariamente Pessoal, o Marcos deu uma travadinha aqui. Acho que ele já deve estar retornando. Deu uma instabilidade na internet dele. Acontece em eventos online, né? É o lado negativo, além, é claro, da questão humana, das relações humanas, do networking. Esse é o lado negativo dos eventos online. Já vou escrever para ele aqui, já deve estar retornando. Inclusive para responder as perguntas do pessoal que já está chegando, tá certo? Peço que vocês compreendam aí e peço um minutinho da paciência de vocês, que ele já mandou mensagem aqui que está reconectando. Tá bom? Pessoal, enquanto isso, deixa eu dar um recado. Na verdade, é um meia-culpa que não é culpa da Smarts. Quem está acompanhando a gente no Hopin, quando a Smarts manda uma mensagem de bom dia, uma pergunta, ou responde a alguém, vocês vão notar que está escrito organizador com S. Na verdade, não é um erro ortográfico nosso, não é, a gente não vacilou aqui nada no português, é que a gente contratou essa plataforma, é uma plataforma britânica, e eles fizeram a primeira tradução, não foi 100% correta, a gente inclusive já mandou para o suporte deles, eles prometeram consertar o mais rápido possível isso, mas realmente é uma limitação da plataforma que foi traduzida nesse caso, nessa palavra especificamente, de uma maneira meio porca aí, tá bom? Então não é um erro ortográfico da Smarts, sei que muita gente puxa nossa orelha aqui para arrumar isso, realmente é uma limitação deles. Tá certo? Deixa eu ver se o Marcos tá voltando aqui. Um minutinho, pessoal. Tô aqui, meu caro. Agora você tá com o microfone fechado, Leonardo. Opa, voltou, Marcos. Vamos lá. Escorreguei no palco aqui, viu? Se quiser finalizar, Marcos, aí na sequência eu retorno com as perguntas, já temos várias chegando aqui. Então, o que eu fechei também nessa questão do tema 1010, é importante entender que o Código Florestal só deve se aplicar em áreas que ainda possuem função ambiental. Eu estava citando, por exemplo, a Avenida Paulista, que é topo de morro, mas não tem mais função ambiental, a Marginal do Pinheiros, do Tietê. Então, aquela questão que eu disse da Resolução Problema 303 de função ambiental também se aplica e claramente a essa APP de afastamento de custo d'água, mas eu espero e acredito que os ministros hoje do STJ, ao apreciarem o tema, possam ter a correta interpretação de que sim, neste conflito de normas deve prevalecer a Lei 6766, que prevê o afastamento de 15 metros em áreas urbanas. Meu caro Leonardo, eu agradeço a atenção e fico à disposição aí. Se eventualmente tiver pergunta, é porque eu não soube explicar na palestra. Não sei se vou conseguir agora, mas estou à disposição. Não, imagino, não é isso não. A gente já tem algumas colocações, algumas perguntas aqui no chat, acho que é legal trazer para o debate nesses últimos minutos. Inclusive, convido quem tem algum posicionamento, alguma dúvida, para também colocar, se o tempo permitir. A gente tem aí mais 7, 8 minutinhos para trazer para o Marcos responder e debater aqui com a gente, tá certo? Ô, Marcos, a primeira que eu vou trazer é da Amanda. Ela fez uma colocação até um pouco extensa aqui, eu vou colocar para você. Amanda Conceição, ela fala assim, hoje o Banco Mundial considera o Brasil como centésimo septagésimo no que se refere a licenciamento ambiental para a construção, entre parênteses, em um total de 190 países. Em média, uma empresa fica mais de 400 dias aguardando uma licença, é um absurdo. E a pergunta vem na sequência. Marcos, existe um prazo ideal de obtenção dessa licença? A nova lei estipula uma média de dias e reduz o alto volume de procedimentos? Acho que o Marcos deu uma travadinha de novo aqui. Vamos ver se ele retorna e deu uma travadinha novamente.
Já vou colocando a pergunta da Amanda aqui na tela para quando o Marcos retornar ele responder. Voltou. Fica preta a minha tela e eu tenho que entrar de novo, mas vamos tentar. Voltou. Você chegou a entender a pergunta ou você caiu antes? Marcos, existe um prazo ideal de obtenção dessa licença? A nova lei estipula a média e reduz o álcool de procedimentos. Imagino que a Amanda está falando da LAC, né? Antes ela coloca assim, acho que você caiu. Ela foi uma colocação que o Banco Mundial hoje considera o Brasil como 70º colocado no que se refere a licenciamento ambiental para construção e um total de 190 países. E ela complementa falando que hoje, em média, saiu um estudo que leva mais de 400 dias para se obter uma licença. Aí, na sequência, ela faz essa pergunta para você. Sim, Amanda, a gente conhece esses dados, a gente se envergonha desses dados, é muito difícil falar, eu falei que eu trabalho muito com infra, você falar do licenciamento ambiental brasileiro para investidores estrangeiros é complicado, até para eles entenderem, e saber que mesmo após a concessão da licença você pode ter judicialização, uma série de questões. Eu entendo que para o setor imobiliário, a vinda da licença por adesão e compromisso é uma revolução para isso, porque você apenas apresenta os documentos e imediatamente a licença lhe é concedida. Então, por exemplo, lá na avicultura em Santa Catarina, o que demorava antes 4, 5, 6 meses, hoje demora um dia. Então, acredito sim que a vinda da LAC para o mercado imobiliário vai ser uma revolução e vai melhorar muito a posição do Brasil nesse ano. Perfeito, Marcos. Ainda sobre... Ih, caiu de novo, Marcos. Tá com uma estabilidade grande lá no final. Enquanto o Marcos retorna aí para responder, temos mais 3 perguntas em mais 5 minutinhos aqui, antes do Rodrigo e da Danilo entrarem, já estamos aqui no backstage. O Marcos voltou. Voltou, Marcos. Tentar a última vez, cara. Sinceramente, não sei o que acontece. Apaga e aí eu caio. Mas vamos tentar mais uma resposta. Tranquilo. Vamos lá. Temos mais 4 minutinhos aí. Acho que dá para responder. Temos mais uma sobre a lei do Alberto Quesada. Ele coloca assim, Marcos, aqui em BH o Conan aprovou um novo, entre aspas, modelo de licenciamento. Você chegou a ver? Esse modelo de BH já é reflexo da nova lei que está em trâmite? Sim, Alberto, vi. Acho positivo. Acho que toda essa questão que vem para modernizar o licenciamento e simplificar é absolutamente positivo. E ele é um reflexo da não vinda da lei geral. Aquilo que eu disse, como... Ixi, foi de novo, Marcos. Realmente está difícil. Eu não sei se ele vai conseguir responder todas as perguntas. Mas, de qualquer forma, caso ele não consiga, eu prometo que a gente vai repassar para ele, ele vai gravar um vídeo, responder todas elas. A gente vai mandar para vocês que estão registrados. Realmente a conexão dele não está legal hoje. Mas vamos lá, enquanto isso, deixa eu ir cair. Eu fui colocar ele caiu de novo. Mas enquanto isso, eu vou reforçar o pedido, porque eu sei que muita gente chegou enquanto a gente começava o painel, né? Enquanto eu fazia a apresentação também. Então, quem não escutou, eu vou reforçar o pedido para que vocês sigam a Smarts nas redes sociais. Toma esse minutinho aí, enquanto o Marcos não volta para responder a última pergunta e eu agradecer ele. Para seguir a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR. E aí também entrar no nosso site, se inscrever na newsletter para receber as notícias. O Marcos voltou aqui no backstage, vamos ver. Deixa eu dizer, Leonardo, só antes que eu caia de novo. Se eu não conseguir responder as perguntas, pode disponibilizar meu telefone, o WhatsApp para as pessoas me mandem, ou nas redes sociais, aí também não sou smart, mas estou em várias redes sociais. Pode mandar que eu tenho o maior prazer em responder. Acho que a grande questão desses eventos é justamente a gente poder conversar isso. E, como eu disse, de BH, é reflexo da não vinda, né? Como a lei geral não foi aprovada, municípios e estados têm feito e é muito produtivo e positivo. Mas, então, eu fico à disposição e já agradeço, Leonardo. E como disse, se eu cair de novo, passa de uma vez para o próximo evento, que o Rodrigo certamente tem coisa muito boa aí para falar para todos, viu? Beleza, perfeito. Ô, Marcos, vamos tentar então uma última. Se você cair, de qualquer forma, eu já agradeço aqui de antemão a presença. Eu sei que a agenda é apertada, é um prazer enorme receber você aqui. A galera te adora, sempre pedem você nos eventos. Ano passado foi um show, lembra que você fechou. Esse ano você está abrindo aqui o nosso evento, então vamos lá. Vamos tentar. Eu espero ficar entre os 2 dias no happy hour, viu? Já que um abriu, o outro eu fechei, agora eu fico no happy hour. Com certeza. Vamos tentar responder a última da Mariana. Caso contrário, a gente segue com a programação aqui. Eu já agradeço. Tá bom, Marcos? Ela pergunta, bom dia, como uma área perde, entre aspas, a sua função ambiental? Tá. Vamos lá. Uma área ela perde a sua função ambiental muitas vezes por uma antropização muito grande, Mariana. Então, aquilo que eu disse, Avenida Paulista, topo de morro, é lógico que a função ambiental que tem um topo de morro e que não permite construções, numa área antropizada como a Avenida Paulista, perdeu essa função ambiental.
Um curso d'água que é canalizado ou encaminhado, como eu disse, das marginais primeiras do Tietê, perde a sua função ambiental, porque aquela vegetação não mais estabiliza o solo, evitando assim erosão, não precisa mais filtrar água, porque não tem mais essa questão. Então, são alguns desses exemplos. E tem ainda uma questão muito bacana aqui, Mariana, que é a chamada teoria do ganho ambiental. Quando alguma área foi ocupada aí irregularmente, mas a questão ambiental já se estabilizou de tal forma que a retirada daqueles empreendimentos dali possa causar mais dano ambiental que a manutenção, também é possível você conseguir a manutenção dessas obras. Claro que às vezes... Agora foi de vez. Mas como o Marcos colocou aqui, eu vou deixar o contato, eu vou pedir para a produção colocar o contato dele no chat, tá? O e-mail, o WhatsApp, e vocês sintam-se à vontade, sintam-se convidados por ele mesmo, como ele acabou de mencionar, para fazer as perguntas diretamente para ele. Realmente a gente teve esse imprevisto de conexão dele, mas tenho certeza que vocês compreendem.